Eu sou Maria Luísa Marinho Pacheco, graduanda em Engenharia de Materiais e Manufatura pela USP, e hoje vou apresentar um projeto intitulado Análises Termomecânicas e Microscopia Estrutural de Corpos de Prova gerados por impressão 3D, com estratégia de preenchimento variado da largura dos cordões estrudados. Este trabalho foi orientado pela professora Zilda Silveira e faz parte das atividades realizadas pela Escola de Engenharia de São Carlos. Aqui está o resumo da minha apresentação. Iremos começar pelos seguintes tópicos: contextualização, objetivos, materiais e métodos, resultados experimentais, discussão, conclusões e, por fim, agradecimentos. O projeto foi baseado no aprimoramento de uma ferramenta chamada Outprint, que é utilizada no controle de largura de cordões estrudados no processo de impressão 3D. Através dessa ferramenta, conseguimos personalizar a composição de filamentos de maneira mais eficiente, ajustando o fluxo de material, otimizando a qualidade de impressão e melhorando as propriedades mecânicas das regiões críticas. O objetivo do projeto foi validar as modificações do programa Outprint, realizado pelo aluno Ricardo Dias, através dos estudos detalhados das propriedades térmicas e mecânicas de corpos de provas de ABS, produzidos por impressão 3D, e analisar como as variações na largura dos cordões influenciam nas características do material. A metodologia para a obtenção dos resultados se baseou em 3 áreas: caracterização do filamento por meio de análise TGA e DSC, para a compreensão da real estabilidade térmica do polímero extrudado, ensaio de corpo de prova maciço ensaio de corpo de prova maciço, DMA, com o intuito de compreender o comportamento viscoelástico e temperaturas de transição, e, por fim, a análise visual dos feixes estrudados a partir do programa Outprint. Os corpos de prova utilizados no ensaio DMA estão de acordo com as normas ASTM e foram fabricados na impressora GTMax a partir dos parâmetros da tabela. Os resultados de TGA e DSC foi perceptível a alta estabilidade térmica da amostra entre 0 e 200 graus. E foi perceptível também que ela sofreu uma perda de massa de 2%, indicando que o componente em maior fração volumétrica, nesse caso a blenda acrilonitrila e estireno, são estáveis até essa temperatura. Entre 400 e 485 graus Celsius, foi observada uma significativa redução de massa, aproximadamente 85%, o que indica uma decomposição total da amostra. Após a análise de 2 gráficos do ensaio dinâmico-mecânico, observou-se que o sistema é um polifásico emissível e evidenciou 2 temperaturas de transição vítrea. Uma a menos 79 a menos 100 graus Celsius e a outra a 122,8 graus Celsius, que é a TG. E também uma temperatura de fusão, onde o módulo de armazenamento se aproxima de 0. A primeira transição ocorre quando a queda do módulo de armazenamento entre menos 100 e menos 79, possivelmente devido a uma transformação de fase do componente polibutadieno, que possui menor fração volumétrica. A segunda transição, caracterizada pelo máximo de amortecimento, está relacionada à relaxação da fração volumétrica predominante do ABS. As fases desse polímero são responsáveis pelas suas características, sendo que a acrilonitrila é responsável pela resistência química e rigidez, e o butadieno fornece resistência ao impacto, e o estireno facilita o processamento e aumenta a rigidez. Os feixes, produzidos a partir do programa Outprint, se mostraram em maioria uniforme, e alguns apresentaram apenas irregularidades superficiais que provavelmente não irão influenciar de forma significativa nas propriedades mecânicas finais do corpo de prova. Bom, as conclusões. As análises térmicas determinaram que o datasheet fornecido pelo fabricante tinha informações um pouco equivocadas com relação às temperaturas de transição. A estabilidade térmica do polímero foi comprovada. Foi possível identificar as temperaturas mínimas e máximas que podem ser usadas durante o processo de extrusão, sem comprometer as propriedades mecânicas da peça final. A análise microscópica provou que esse processo possui uma alta repetibilidade, com defeitos superficiais não tão significativos, e os ajustes feitos no programa Outprint não afetará a adesão entre camadas e a precisão dimensional entre as peças. Muito obrigada.
Obrigada pela atenção.